Olá! Hoje a gente vai mergulhar fundo nos mistérios do Antigo Egito para desvendar uma de suas histórias mais fascinantes, a de criação. Como é que tudo que a gente conhece pode ter surgido do nada absoluto? Vamos descobrir juntos. Para entender essa jornada épica, do puro caos até o cosmos organizado, a gente vai seguir esse roteiro aqui. Primeiro, vamos explorar o vazio, o caos primordial. Depois, a gente conhece as 8 forças criadoras que deram o pontapé inicial. Em seguida, vamos ver como a Enéade de Heliópolis estruturou o universo. E, por fim, como tudo isso se conecta. Bem no centro da cosmologia egípcia, existe a ideia de um poder oculto, uma força fundamental que veio antes de absolutamente tudo. Como diz a situação, Amon é a base de tudo. Isso quer dizer que antes de deuses, mundos ou qualquer coisa ter forma, já existia essa essência invisível, sabe? Guardando todo o potencial do que viria a ser. Então vamos começar pelo começo, ou melhor, por antes do começo. Para a gente entender a criação, primeiro a gente precisa mergulhar no que existia antes de tudo. Um estado de não ser, um oceano imenso e escuro de pura energia primordial. Esse é o oceano de Num. Mas não é para pensar nele como água, tá? É mais como um oceano infinito de potencial puro. Tudo que um dia ia existir já estava ali, mas de um jeito caótico, escuro, instável. Era um nada que, olha que doido, continha tudo. Mas como é que a ordem pode surgir de um caos tão absoluto? A resposta para os egípcios está nos 8 criadores, os princípios fundamentais que começaram a dar forma e sentido para essa energia toda. Esse grupo de 8 é conhecido como a Ogdoad. E aqui tem um ponto super importante. Eles não são deuses como a gente conhece, tipo Osíris ou Ísis. Pensa neles mais como as leis fundamentais do universo, antes mesmo do universo existir. São conceitos abstratos que, juntos, iam dar origem ao primeiro ser realmente divino. E a estrutura da Ogdoad é genial. Ela é formada por 4 pares, cada um com uma polaridade masculina e uma feminina, representando uma dualidade essencial. A gente tem Nun e Nunet, o próprio oceano, Ré e Het, o infinito, Kek e Kiket, a escuridão, e por fim Amon e Amonet, o princípio oculto, o sopro da vida. Juntos, esses opostos se complementam e criam um equilíbrio perfeito para a criação acontecer. Agora, tenta imaginar a dança desses 8 princípios nesse oceano escuro. A interação entre eles gera o primeiro movimento, a primeira faísca de vida. E essa nova energia começa a se mover em espiral, como se fosse uma serpente cósmica despertando e agitando as águas do potencial. E esse movimento não é aleatório, não. A tradição diz que essa forma primordial dá 3 voltas. O número 3 aqui é super simbólico, representando a união e a harmonia dessas forças se entrelaçando para gerar algo totalmente novo e poderoso. E é justamente desse movimento em espiral que a primeira consciência, a primeira vontade divina, nasce. Esse é Amon, o Deus Supremo oculto. Ele não surge do nada, ele é o resultado da interação harmoniosa daquelas leis cósmicas que a gente acabou de ver. A Ogdoad não só dá origem a Amon, mas também gera o ovo cósmico primordial. E dentro desse ovo está a luz primordial, a manifestação visível do divino, Ra. Se Amon é o poder oculto, invisível, Ra é a sua expressão gloriosa, manifesta, o sol que vai iluminar o universo. Com o poder oculto, Amon e a luz revelada, Ra, existindo, o palco está montado para a próxima grande fase da criação. Agora a gente vai ver como o universo físico e seus governantes divinos são formados através da Enéade de Heliópolis. E aqui tem um ponto fundamental. O mito de Hermópolis com a Ogdoad explica o porquê da criação, as forças abstratas e invisíveis por trás de tudo. Já o mito de Heliópolis com a Enéade explica o como a coisa toda foi feita. Não são mitos que brigam entre si, pelo contrário, são 2 partes da mesma história incrível sobre a origem de tudo. Essa é a Enéade, os 9 deuses gerados que emanam direto de Ra. Eles não são princípios abstratos, como a Ogdoad. Eles são as forças ativas que moldam e governam o mundo, os verdadeiros tijolos que constroem o nosso universo. A partir de Ra, surgem as primeiras emanações, Shu, o ar, e Tefnut, a umidade. Da união desses dois, nascem Geb, a terra, e Nut, o céu. E essa é a grande separação que cria o espaço para a vida existir.
com o céu imenso lá em cima, arqueado sobre a terra. Da união entre Geb a terra e Nut, o céu, nascem os deuses que vão governar a vida aqui embaixo. A gente tem Osíris, que representa a fertilidade do Nilo, Ísis, sua esposa, a própria terra fértil, Set, o caos do deserto, e Neftis, que fica ali na fronteira entre o fértil e o estéril. E claro, Horus, o velho, cujos olhos são o sol e a lua. E a linhagem divina não para por aí. Desses deuses surgem outros, como Horus, o jovem, filho de Osíris e Ísis, que se torna o senhor da terra fértil e o modelo para o faraó. E também Anubis, o senhor das fronteiras e guia das almas, que nasceu da união de Osíris e Neftis. Cada nova geração de deuses vai governando um domínio mais específico da existência. Bom, até agora a gente viu camada sobre camada de criação, desde princípios abstratos até deuses que governam a vida e a morte. Mas como é que tudo isso se amarra? Vamos agora juntar todas as peças e ver como essa árvore genealógica dos deuses tem suas raízes fincadas lá no caos primordial. Pensa assim, o mito de Hermópolis, com a Ogdoade lá no oceano primordial, é como se fosse o código-fonte de um programa de computador. É a base, a fundação. Ele é invisível, mas é essencial. É em cima dessa base que a estrutura visível e grandiosa do panteão de Heliópolis é construída. Um simplesmente não existe sem o outro. Esse fluxo todo nos mostra a jornada completa. A gente começa no caos primordial, o oceano de Num. Dele surgem os princípios não gerados da Ogdoade. Eles dão origem ao deus autogerado Amon e Ra. Dele emanam os deuses gerados da Ened, que por sua vez dão origem aos descendentes divinos. E finalmente, lá no fim dessa cascata divina, a humanidade entra em cena como um reflexo de todo esse processo. Mas como é que essa criação toda, tão complexa, é ordenada e se sustenta? É aí que entra Thoth. Ele é a sabedoria divina, aquele que articula a vontade do Criador. Se Ra é a luz e a energia da criação, Thoth é a palavra, o verbo que transforma essa luz numa realidade organizada e que a gente consegue entender. E tudo isso nos leva a uma pergunta bem profunda. Os mitos egípcios e tantos outros pelo mundo partem do caos para encontrar a ordem. Por que será que nós, como seres humanos, temos essa necessidade tão forte de buscar um sentido, um padrão, uma ordem no universo? Talvez a resposta esteja na nossa própria natureza, um eco daquela primeira faísca de criação.